bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema de hoje, vestido com a luz divina. Dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai, a Kabbalah ensina que as roupas usadas por Jacó cheiravam ao jardim do Éden. Ele, Isaac, cheirava a fragrância de suas roupas e o abençoou. Ele disse: veja a fragrância do meu filho, é como a fragrância de um campo de Deus, um campo abençoado por Deus. Está em Gênesis 27, 27. O envelhecido e cego Isaac tinha dito a seu filho Esaú para caçar e preparar para ele uma refeição após o que ele iria abençoá-lo. A mãe de Esaú, Rebeca, ouviu a conversa deles, alarmada, sabendo que as bênçãos não pertenciam ao malvado Esaú. Ela esperou até que ele fosse caçar. Então ela chamou o outro filho dela, Jacó, e instruiu-o a se disfarçar de Esaú, e enquanto vestia as roupas de Esaú, ir a Isaque para a bênção. Jacó fez isso, e ele trouxe a comida para Isaac que Rebeca tinha preparado. Isaac sentiu que algo estava errado e tentou determinar a verdadeira identidade da pessoa diante dele, a pessoa que estava diante de Isaac. Entre outras coisas, Isaac disse a seu filho para se aproximar e beijá-lo. Jacó aproximou-se e beijou Isaac, que cheirava a fragrância de suas vestes, as vestes que estavam de posse de Esaú e Isaac tinham colocado. O Rabino Shimon explicou: ele cheirava a fragrância de suas roupas, implica que essas roupas emitiam um cheiro agradável que depois as deixou. A roupa emitiu um cheiro bom do Éden e depois parou de emitir esse cheiro. As outras palavras, somente quando Jacó as usava, elas emitiam um cheiro agradável, mas não depois. Ou seja, depois não. Por um tempo elas exalavam esse cheiro agradável e depois o cheiro sumia. Isso está em Damsek Eliezer. Agora precisamos examinar estes versículos de perto. Primeiro está escrito a fragrância de suas vestes. E então está escrito a fragrância de meu filho. Não está escrito a fragrância das roupas. Em outro lugar, aprendemos que quando Jacó entrou na tenda de Isaac, o cheiro do jardim do Éden entrou com ele. Está em Bereshit Rabá 65, 22. Uma explicação sobre isso. As almas no jardim do Éden experimentam a divindade como uma revelação emocional de amor e admiração consumados, ou como uma visão profunda e inspiradora da verdade divina. E de onde vem esse perfume? Adão e Eva levaram essas vestes com eles quando tiveram que deixar o jardim do Éden. Alguns ensinam que essas roupas pertenciam a Adão. Você pode ver isso em Pessahim 54b de Rashi, como está escrito: e Deus fez para Adão e sua esposa um vestiário especial, em hebraico, katnot or, e ele as vestiu. Isso está em Gênesis 3:21. Katnot or deve ser utilizado como vestuário especial, como na tradução aramaica, e não como geralmente traduzido como roupas de pele. A tradução não é essa. Adão e Eva levaram essas roupas com eles quando tiveram que deixar o jardim do Éden, e elas acabaram ficando na posse de Esaú. Então essas roupas exalavam o perfume do jardim do Éden, e não o perfume de Jacó. Não era o Jacó. Agora, se alguém argumentasse que está escrito, eles costuraram uma folha de figueira e fizeram-se saias, Gênesis 3:7,
Estes são o mesmo que Katinot Or, vestuário de pele. E eram assim chamados, ou chamadas, o vestuário era chamado, pois eles eram macios como a pele de coelho e tão resistentes quanto o couro, Matok Midevash. Por que então está escrito, e Deus fez-lhes vestuário, implicando que era algo novo, não as roupas que Adão e Eva tinham feito a si mesmos? Porque Adão e Eva tem uma tradução, um escrito que eles costuraram para si, com folhas de figueira. Então essa roupa é outra. Além disso, por que são descritos como Katinot Or, couro, se elas eram realmente folhas de figueira? Assim devemos entendê-lo como na tradução aramaica, Katinot Or significa roupas especiais, levushim de Ikar, e exalavam o cheiro do Éden. No entanto, essa visão é problemática, como será esclarecido a seguir. Nessas vestes, elas refletiam os mundos espirituais mais elevados. Alguns dizem que essas vestes vieram para a posse do ímpio Esaú, que as havia roubado de Nimrod. Está em Bereshit Rabá 65:16. Perdão. Mas esta explicação é difícil porque o versículo afirma: e Deus fez para Adão e sua esposa roupas especiais, roupas para Adão e roupas para Eva. O que aconteceu com as roupas de Eva, então? Além disso, em que Adão e Eva foram enterrados? Como eles foram sepultados? Você acha que eles teriam abandonado e descartado o esplendor sublime das vestes que o santo, abençoado seja ele, lhes deu? Mas estas vestes que Adão e sua esposa estavam vestidos nunca foram usadas por qualquer outra pessoa. E nessas vestes eles espelharam os mundos espirituais mais elevados. Além disso, se você acha que estas foram as roupas em que eles se vestiram, note que ele afirma, e ele vestiu-os. Deus vestiu-os com essas roupas. Feliz é a sua parte. Como então entendemos o versículo? Rebeca então pegou as roupas caras de seu filho mais velho Esaú, que estavam com ela na casa, e vestiu Jacó, seu jovem filho. Gênesis 27:15. Estas eram vestes caras, vestes reais de seda e ouro, que normalmente são cuidadosamente armazenados em especiarias e perfumes em sua honra. E assim o jardim do Éden entrou com Jacó. Agora olhe para os versículos. Primeiro ele afirma: ele cheirava a fragrância de suas roupas, mas Isaac sentiu outra coisa e disse: veja a fragrância do meu filho. Pois ele percebeu que o perfume era por causa de Jacó, não apenas o perfume de especiarias agarrada às suas roupas. Então Isaac declarou: a fragrância do meu filho é como a fragrância de um campo de Deus, um campo que Deus abençoou, referindo-se ao perfume do jardim do Éden. Agora, como Isaac estava familiarizado com a fragrância de um campo que Deus havia abençoado? Como Isaac sabia o cheiro, de onde vinha? Como sabia que era o perfume do jardim do Éden? No entanto, duas coisas sendo faladas aqui. Tem duas coisas sendo comentadas aqui. Em essência, elas são uma. Está escrito: Isaac saiu para orar no campo em direção à noite. Então, quer dizer, ele saiu para orar no campo quando estava chegando a noite. Gênesis 24:63. Ele não tinha um lar para orar ou algum outro lugar? Ele não podia orar na casa dele ou algum outro lugar especial?
Mas este era o campo adjacente à caverna que Abrão tinha comprado de Efron. Você pode ver isso em Gênesis 25. Quando Isaac orou naquele campo, ele percebeu a presença da Shekhinah e os elevados aromas espirituais que foram emitidos. Foi por essa razão que ele estabeleceu este campo como seu lugar de adoração. Por que Abrão não orou ali? Porque ele havia estabelecido um lugar alternativo como seu local de culto. Perdão. Antes de sua aquisição do campo. Isso foi devido ao cheiro que ele descobriu no Monte Moriá. Por que foi chamado Moriá? Por causa do cheiro de mirra, relacionado à palavra Moriá, presente lá. Então, esse cheiro de mirra estava presente, por isso levou o nome de Moriá. Este era o lugar onde o templo mais tarde seria erguido e onde a Shekhinah seria revelada. Agora então podemos explicar tudo. O jardim do Éden entrou em Jacó e por causa disso Isaac não atribuiu o perfume às suas roupas, mas ao próprio Jacó, pois ele sentiu que a fragrância do Éden, ou a fragrância do jardim do Éden, era por causa de Jacó e, portanto, ele era digno das bênçãos. Por causa de sua dignidade, o jardim do Éden, que era a Shekhinah, entrou com ele. E assim, quando Esaú ficou zangado que Jacó tinha recebido as bênçãos, Isaac lhe disse, ele será realmente abençoado. Está em Gênesis 27, 33. E com isso, então, eu fico por aqui e encerro o vídeo de hoje com as explicações dos aromas e perfume do Jardim do Éden. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá.